Olá, turma. Essa é a nossa primeira aula prática do nosso curso, onde a gente vai começar a ver MS Project. A gente vai estudar essa ferramentazinha aqui, ó, que é uma ferramenta da Microsoft para gerência de projetos, tá? Antes de eu começar a falar do Project, eu gostaria de exemplificar a estrutura de um projeto aqui básico, né? Nosso objetivo não é o foco nas ferramentas, no processo de desenvolvimento propriamente dito, e sim no software MS Project, né? Mas vale a pena a gente dar uma passada aqui. Vocês têm outras matérias mais específicas onde vocês vão ver a parte de gerenciamento de projetos propriamente dito. Mas segundo o PMBOK, ele define em 5 fases, né, em 5 etapas, o desenvolvimento de projeto. Iniciação, planejamento, monitoramento e controle, execução e encerramento. E dentro dessas fases, a parte de planejamento fica a cargo do project, né? O project ele atua dentro dessa fase de planejamento e monitoramento e controle. Então a gente consegue, então tá aqui até o símbolozinho, né, do MS Project atuando nessas duas fases. Então, toda a parte de planejamento, a gente usa o Project como ferramenta para ajudar a gente planejar um projeto e depois o monitoramento e controle. Porque todo projeto ele precisa de monitoramento para saber se o projeto está andando de forma correta, para a gente atuar e fazer alguns ajustes, né? E para que a gente consiga terminar o projeto dentro do tempo previsto, dentro do orçamento previsto, para que a gente atinja o objetivo do projeto, tá bom? Então, o nosso objetivo vai ser justamente esse, trabalhar com a ferramenta do MS Project para a parte de planejamento e controle, tá bom? No caso do planejamento, o que a gente vai ver dentro do Project? A gente vai ver a parte de criação de cronograma, alocação de recursos, parte orçamentária relacionada às tarefas, né, de execução do trabalho. E monitoramento e controle. A gente vai ver a parte de medições relacionadas ao projeto. Medições, controle, obtendo uma melhor visão para o que está acontecendo dentro do projeto. Então a gente vai trabalhar monitoramento e controle e planejamento. Vamos lá ver um pouco de prática? Deixa eu tirar essa telinha daqui, voltar para o Project, e aqui a gente tem a tela inicial do Project aberta, com um projeto novo aqui, sem nada digitado. Essa é a tela inicial que vocês vão ter assim que vocês abrirem o Project e começar um novo projeto. Então aqui, fazendo uma revisão rápida, nós temos a barra de título, padrão de qualquer aplicativo do Windows. Mais abaixo aqui, a barra de menu, né, onde tem arquivo, editar, exibir, inserir. Tá? A nossa barra de ferramentas, que não é muito diferente de outros aplicativos que vocês conhecem, tipo Word, Excel, né, barra de ferramentas, com algumas ferramentas específicas do Project, óbvio, outras que vocês já conhecem, copiar, recortar, colar, né, desfazer, refazer e assim por diante, né, salvar como. E mais embaixo a gente tem aqui uma espécie de planilha, que não é uma planilha, onde a gente tem nome da tarefa, duração, início e término. E nós temos do lado direito a nossa timeline, ou linha do tempo, que se a gente reparar aqui está dividida em semanas. Então eu estou gravando aqui hoje dia 15, né? 15 não, 22. 15 aqui é o início da semana. Nós estamos no dia 22 de março, no domingo. Então a gente está gravando esse vídeo aqui dia 22. E aqui a gente tem a semana, né, dividida aqui os meses divididos em semana. E aqui embaixo nós temos os dias. Domingo, segunda, terça, quarta. É uma linha do tempo. Desculpa, uma linha do tempo.
Mas aqui embaixo a gente tem aqui duas colunas e que estão destacadas em uma parte mais cinza. Essas duas colunas indicam sábado e domingo, que por enquanto, a gente não mexeu ainda nessa parte de carga horária, né, do projeto, em dias úteis de trabalho, que por enquanto, por padrão, por default, o MS Project trabalha com sábado e domingo como dia não útil. Então, dia não útil, dia não trabalhado, ele destaca como cinza aqui. E de segunda a sexta, ele está aqui branquinho, né? Que é o dia útil de trabalho. A gente ainda vai ver isso, carga horária, duração, essa parte toda, tá? Então, aqui é uma visão geral, bem superficial, do nosso ambiente de trabalho. Vamos simular já uma práticazinha hoje aqui, de construção de um cronograma, só para vocês verem aqui como é que funciona o cronograma aqui do lado direito, adicionando algumas atividades aqui, algumas tarefas. Tá? Vocês vão ver como é que é bem legal, ele vai montando tudo automático. Então, só para exemplificar, eu vou colocar aqui projeto, como nome aqui. Vou colocar aqui fase 01, tarefa A, tarefa B, tarefa C e fase 02, tarefa D e tarefa... Opa, peraí, deixa eu pressionar um Enter aqui. E tarefa E. Então aqui eu já criei as minhas tarefas e as etapas. Mas, olha, reparem aqui como é que ficou. Um texto escrito direto, né? Sem nada de formatação, sem nada de formatação nem nada. Mas reparem que ele não está muito sugestivo, muito funcional. A gente olha aqui, a gente não sabe muito bem o que é atividade, o que é grupo de atividades, né? Então a primeira coisa que a gente vai ver agora é a parte de indentação. Indentação do projeto. Vocês vão ver como é que o projeto começa a ficar mais claro. Aqui, a partir da linha 2, tudo que está aqui embaixo, né, todas essas tarefas, fazem parte do meu projeto. Então, se eu chegar e fizer isso aqui, ó, se eu procurar aqui, ó, a setinha de recuo, que é onde a gente faz a indentação do projeto, se eu adicionar um recuo à direita, você vai ver que o próprio project coloca o nome projeto em negrito e coloca um sinalzinho de menos aqui, ó, indicando que cada etapa, cada item desses aqui de baixo faz parte do meu projeto. Então eu posso aqui reduzir ou ramificar o meu projeto. Vamos lá. Aqui eu teria a primeira fase do meu projeto e as tarefas, as ações dessa fase 01 são justamente a tarefa A, B e C. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou adicionar um recuo para a direita. Isso quer dizer que na fase 01 eu tenho a tarefa A, B e C. E vou fazer a mesma coisa aqui para a fase 02, adicionar um recuo à direita. Repare que ficou muito mais sugestivo. Agora a gente bate o olho aqui e já enxergo o nome do projeto, que aqui eu chamei de projeto mesmo. Fase 01, que seria a primeira etapa do projeto, a primeira fase do projeto, com as tarefas A, B e C, e a segunda fase do projeto com a tarefa D e E. Eu posso reduzir, né, ou ramificar as fases, ou expandir as fases. Isso ajuda na parte de controle do projeto, né? Por exemplo, quando a fase 01 já estiver concluída, eu posso reduzir ela, né, ocultar ela aqui e ficar com foco na fase 02 e assim por diante. Tá? E ele define aqui no nosso gráfico o que não é a tarefa propriamente dito, e sim bloco, agrupamento de tarefas, de forma preta, né? Um destaque com um triângulo invertido para baixo.
bem diferente das ações, que são essas aqui em azul. Repare que cada atividade ela tem uma duração aqui de um dia e vem com um sinalzinho de interrogação. Isso quer dizer o quê? Ele está dizendo que por padrão ele colocou um dia e está perguntando, é um dia mesmo? Será que é isso? Porque tecnicamente essa tarefa ela pode durar, por exemplo, 3 dias, aqui 4 dias, aqui 2 dias. E aqui embaixo a mesma coisa, tá? Agora, mais um detalhe. Repare que no projeto, que é a duração do projeto como um todo, ainda está com 4 dias e com interrogação. Por quê? Porque eu ainda tenho itens aqui dentro que ainda não foi confirmado se é um dia mesmo ou se eu preciso definir, né? que ainda está com aquele padrão que o project colocou automaticamente. Então, a gente precisa terminar isso. Aqui é só definido em dias? Não. Eu posso dar um exemplo aqui para definir. Eu posso definir em minutos. Então, eu posso ter uma duração em minutos. Eu posso ter uma duração de uma atividade que dure horas. Então, eu posso botar, por exemplo, 4 horas. Eu posso ter uma duração dividido ou definido em dias, que a gente já viu, vou botar aqui 3D, que define 3 dias. Eu posso ter uma duração em semanas, 2 semanas. Reparem aqui que no gráfico ele vai automaticamente atualizando, né? Eu pedi 2 semanas e aqui ocupou 2 blocos de 5 dias. Por quê? Porque atualmente a gente não mexeu em carga horária, né? Em semana trabalhada, e para o project, uma semana trabalhada são 5 dias. Ele não considera o sábado e domingo como dia útil. Então, como eu defini 2 semanas, ficaram 2 blocos, né, de 5 dias cada um. E posso definir também como mês. Mês, e ele vai automaticamente ocupar um mês aqui na nossa timeline. Para melhor visualização, eu vou voltar aqui para 5 dias, 5D, tá? E aqui embaixo eu vou colocar 3 dias, 3D. Beleza, então tá aqui o nosso projeto. Deixa eu colocar aqui 6 dias para a gente ocupar mais de uma semana. Legal, ele ocupou aqui a segunda-feira, né, dia 30/3, para que ele fique com 6 dias essa atividade. Bem, vamos só analisar mais algumas coisas aqui no nosso projeto. Eu tenho aqui o nome do projeto, com duração de 6 dias, na linha 1. Eu tenho aqui a minha primeira fase na linha 2, com duração de 4 dias, e na linha 6, a segunda fase com a duração de 6 dias. Na fase 1, eu tenho 3 atividades, durando 3, 4 e 2 dias. E na fase 2, eu tenho 2 atividades, 2 tarefas, ocupando 6 dias e 3 dias. A primeira pergunta que vocês devem fazer, ou devem estar se questionando aí, é o seguinte. Na fase 01, na fase 1, eu tenho 4 dias de duração, mas as minhas tarefas não duram isso. Eu tenho 3 tarefas, uma com 3, outra com 4, outra com 2. Gente, reparem aqui no nosso gráfico. Todas as tarefas, hoje é dia 22, ele começou a alocar para o dia 23, segunda-feira. Tá? Todas as tarefas começam ao mesmo tempo. E a tarefa de maior duração, a tarefa D da segunda fase, ocupa 6 dias. Então, quando a tarefa D for concluída, no dia 30, só posicionar o mouse aqui no nosso timeline, ele informa o dia. Quando a tarefa D for concluída, todas as outras anteriores foram concluídas. Tá? Então, fica uma coisa mais fácil de gerenciar, porque o project faz essa gerência toda. Na próxima aula, a gente vai ver como que a gente define essas ligações entre as tarefas. Por quê? A gente tem tarefa que só pode ser iniciada quando a tarefa anterior for concluída. Por exemplo, a B
Vamos imaginar que a B só pudesse iniciar quando a tarefa A for concluída. E a gente tem que informar isso e fazer essas ligações, tá? Então, para a gente fechar, vamos só relembrar aqui o importante, o que foi os tópicos da nossa aula. Nós vimos a interface do project, a parte de barra de ferramentas, barra de títulos, o nosso gráfico aqui, onde nós definimos o nome da tarefa e duração, tá? A nossa timeline e o nosso gráfico aqui exibido logo abaixo da timeline. Definimos a subordinação entre as tarefas, vimos como é que é feita a subordinação entre as tarefas e as durações entre as tarefas. A subordinação entre as fases, tarefas e projeto, né? E as durações. Beleza, gente? Próxima aula a gente começa com essas subordinações. Até daqui um pouquinho. Um abraço, até mais.